Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia para você, meu irmão, bom dia para você, minha irmã. Hoje um dia especial, domingo, Dia das Mães, aonde vamos comemorar, vamos dar beijo nas nossas mães, que você possa daqui a pouco, quando acabar a live, se você mora perto, que você vá lá na casa dela. Se você mora longe, liga para ela, fala: mãe, te amo, mãe, te amo, mãe, te amo. Amém? Feliz Dia das Mães, minha mãe, feliz Dia das Mães, minha sogra. Que vocês recebam esse dia aí, tá bom? Apenas que eu não vou poder almoçar com nenhuma das duas, mas guarda a minha comida aí, amém? Meu irmão, minha irmã, para você que perdeu sua mamãe, que o Espírito Santo possa estar consolando, que vai ser um domingo onde vai bater uma tristeza, mas olha, é normal essa tristeza, não fica desesperado achando que você é fraca, não, é normal. O próprio Jesus sentiu o que você está sentindo. João 11, capítulo 11, versículo 33, fala assim: Jesus viu Maria chorando e viu as pessoas que estavam com ela chorando também. Então ficou muito comovido e aflito e perguntou: onde foi que vocês sepultaram? Venha, Senhor. Responderam. Jesus chorou. Que você possa chorar, colocar para fora. Você coloque para fora. Tá legal? Você é ser humano, nós somos ser humano. O Senhor Jesus estava como ser humano nesse domingo, nesse dia. Ele chorou também, tá bem? Que o Espírito Santo console a sua vida, console você. Que esse domingo do Dia das Mães possa ser um almoço maravilhoso. Lá em casa era sempre macarrão e galinha, todo domingo, Dia das Mães. E aquela Coca-Cola, amém? Felizmente esse domingo eu não vou poder estar perto da minha mãe comendo esse macarrão e tomando essa Coca-Cola aí. Mas que Deus possa estar abençoando. Então, queridos, vamos comemorar. Acordamos, estamos felizes. Dê graças a Deus. Deus, muito obrigado por acordar. Salmos 143, versículo 8. Faze-me ouvir do teu amor leal pela manhã, pois em ti confio. Mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti eleva a minha alma. Que nessa manhã a gente possa ouvir da palavra de Deus, que nessa manhã a gente possa glorificar a Deus, que nessa manhã a gente possa adorar a Deus e ter certeza que Ele está no controle de tudo. Vamos orar? Vamos agradecer? Vamos. Feche seus olhos aí agora. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, te agradecemos porque, meu Pai, tuas misericórdias, Senhor, se renovaram nessa manhã, ó Deus. Te damos honra, te damos glória, pedimos ao Senhor que esteja com a gente, ó Pai, e que tudo que venha a ser falado nessa manhã, meu Pai, através do irmão Geraldo, que o Senhor possa falar nos nossos corações. Ó Deus, visita, meu Pai, a cada mãe, ó Deus, biológica, a cada mãe do coração, a cada mãe espiritual, ó Deus, que tem mães, ó Deus, que tem vários e vários filhos, ó Deus, porque, ó Deus, cuidou, meu Pai, espiritualmente, que o Senhor possa abençoá-las também, ó Deus. Ó Deus, conforta, meu Pai, o coração daquele que hoje não vai poder abraçar sua mamãe, mas que ele sabe, ó Deus, que um dia, quando o Senhor voltar e vir buscar ele aqui, ó Deus, vai encontrar com a sua mamãe, ó Deus, nos céus. Que o Senhor possa, meu Pai, colocar essa certeza no coração deles, em nome do Senhor Jesus. Pai, nesse momento nós vamos te glorificar e te exaltar através dos louvores. Bendito, meu Pai, é o teu nome, bendito é o teu nome, bendito é o teu nome. Vou te adorar e te glorificar em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo, ó, vem me visitar hoje aqui. Aleluia. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem,
Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Aleluia. Eu quero viver algo novo. Aleluia! Vem nos visitar hoje aqui. Eu não vou cantar não, senão a Tatá e o Bruno ali vão jogar o microfone e o violão em cima de mim. Mas vou falar, hein? Louvor lindo, né? Que o Espírito Santo possa fazer a visita agora no seu coração, na sua mente, tá bom? Que Ele possa consolar, que Ele possa fortalecer, que Ele possa te levantar, amém? Que Ele possa te convencer também, que é Ele que convence de tudo, dos pecados, de tudo, Ele que convence. Que Ele possa nos visitar nessa manhã, amém, querido? Nós vamos estar glorificando a Deus agora com os nossos bens, com as nossas primícias, com as nossas ofertas. Nós seremos gratos agora, amém? Nós seremos gratos, porque de graça a receber, de graça vamos dar também, meu irmão. Vamos dar, melhor dar do que receber. Você quer? Você quer? Você quer receber? Dê. Não vou nem falar aqui do Restaurante Graça, no Terra Fértil, porque você já conhece. Você conhece o projeto. Ó, na tela vai aparecer ali as formas de fazer a doação, fazer a oferta, dízimo, oferta. Vai aparecer ali hoje através dos Pix, através da transferência. Se você estivesse aqui na igreja, você poderia fazer através das máquinas, mas infelizmente você não está. Mas em breve você vai estar. Amém, querido? Vou trazer uma palavra rápida para a gente aqui, ter base para o que a gente está falando. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Se você conhece a nossa igreja, se você é membro, se você é discípulo, você sabe o que nós fazemos aqui. Porque tudo que entra, tudo que cai no gasofilaço é revertido para dar aqui, ó, esse alívio ao pobre, para dar alívio a essa pessoa. E você vai receber esse alívio também. Lucas 6,38. Dei e lhes será dado uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Promessas. Você não vai dar porque você quer receber essas promessas não, mas Ele vai te abençoar, porque você está dando generosamente. Amém? Então que você possa fazer isso e possa ter certeza de uma coisa, que o milagre vai chegar na sua casa. Amém? Você que vai dar o seu dízimo agora, você vai dar a sua oferta, pode fazer. Eu vou fazer uma oração para você que é dizimista, para você que é ofertante, para você que quer abrir as portas de emprego, que a gente vai fazer essa oração agora, amém? Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa estar, meu Pai, recebendo os dízimos, recebendo as ofertas, meu Pai, que o Senhor possa estar, meu Pai, abundantemente, ó Deus, abrindo essas janelas dos céus sobre a vida dessas pessoas, ó Deus. Aquelas pessoas que são dizimistas, ó Deus, entenderam, Senhor, essa generosidade, ó Deus. Então, ó Deus, que o Senhor possa abrir, meu Pai, essas janelas dos céus, ó Pai. E tudo aquilo, ó Deus, que não ia acontecer, meu Pai, que possa acontecer, ó Deus. Que essa semente, meu Pai, que ela plantou, venha dar 100 vezes mais, porque é a Tua palavra que fala, ó Deus. Ó Pai, nós vamos Te glorificar, meu Pai, nesse momento de oferta, de
sacrifício, ó Pai, de gratidão. Nós vamos te adorar e por enquanto que o teu povo, meu Pai, oferta ao Senhor. Então Deus seja glorificado em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia! Glórias ao Eterno. Aleluia. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Feliz domingo, feliz Dia das Mães para todas as mães. Quero mandar um abraço para minha mãe em especial, né, que cuidou, que esteve comigo nos dias felizes e também nos momentos difíceis. Jamais se apartou de mim nos tempos que eu mais precisei. Mãe, agradeça a Deus pela sua vida e para todas as mães, que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor enche a sua casa de alegria e de felicidade nesse domingo. Sejam muito bem-vindos ao Manhã e Graça, e na série Discípulo de Jesus, eu quero compartilhar com você uma palavra que vai falar a respeito dos apóstolos João e Tiago. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, convido vocês a abrir a palavra de Deus no livro de Lucas, no capítulo 9, e nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 51. Enquanto a palavra é aberta, eu quero agradecer ao Senhor pelo dia de hoje. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse domingo maravilhoso que o Senhor preparou para todos nós. Esse domingo especial em que celebramos o Dia das Mães, o dia daquela que cuidou de nós desde a nossa pequenez, ajudou na formação do nosso caráter, protegeu, esteve conosco. Ah, Senhor, meu Deus, queremos agradecer, Pai, por cada mãe aqui, aleluia, representada, Pai. Muito obrigado, Pai, porque enviou, aleluia, essa bênção, essa mãe, para cuidar das nossas vidas e para nos ajudar, Senhor, no caminho que se deve andar. Obrigado, Senhor, que o Senhor possa promover um domingo cheio da sua graça, um domingo cheio da sua presença, que o Senhor possa encher, meu Deus, cada lar, Senhor, meu Deus, com muita alegria. Que o Senhor também possa falar conosco através da sua palavra, Pai. Que o seu nome nessa manhã ele seja glorificado. Que o seu nome nessa manhã ele seja adorado. Que diminua eu, Pai, que aqui me coloco como instrumento do Senhor e que cresça o Senhor, Pai. Que a sua palavra ela possa alcançar os corações e gerar mudança e gerar amor. Assim eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fazer então a leitura da palavra. Diz assim, no livro de Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 51. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém.
e mandou mensageiros diante da sua face, e indo eles, entraram numa aldeia dos samaritanos para que lhe preparassem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma como Elias também o fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois? Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas veio para salvá-las. E foram para outra aldeia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E eu quero começar essa palavra que vai falar de João e de Tiago, falando a respeito do seu temperamento. João e Tiago, que foram filhos de Zebedeu e filho de Salomé, eles foram pescadores. Tiago, João, junto com seu pai, eram empresários da pesca, mas Jesus chegou e os convocou para ser pescadores de homens. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero começar falando a respeito dessa personalidade. A palavra diz, lá em Lucas 9:54, que Jesus, próximo da sua ascensão, mandou que alguns dos discípulos que ali andavam com ele fossem na próxima aldeia, já para preparar a sua hospedagem, porque ele chegava nas aldeias e ali ele pregava a palavra do Senhor, a palavra de arrependimento, ele pregava a sua palavra de amor, ele ali realizava milagres. E a palavra diz que ele, chegando nessa aldeia onde ali se encontravam os samaritanos os rejeitaram, porque quando viram Jesus chegando com o seu povo, viram que ele tinha veste de judeus, e havia ali uma rixa entre os samaritanos, que era um povo que havia casado, trazido de fora na época da Babilônia, em que o povo estava cativo, haviam sido trazidos de fora para casar com alguns judeus, e esses eram chamados samaritanos, e por isso os judeus os rejeitavam, e sabendo que Jesus era um judeu, o povo rejeitou o Senhor. Eles perderam a maior oportunidade em sua vida, eles perderam a oportunidade de receber o Senhor, a sua presença e também a salvação. E Tiago e João, vendo aquilo que havia acontecido, olhou para o Senhor e pediu: Mestre, queres que eu ore para que caia fogo do céu? Utilizando o exemplo de Elias, que quando estava junto a Acabe e os seus profetas para provar que havia só um Deus, orou e pediu que caísse fogo, e caiu fogo do céu, e consumiu os profetas e também o rei. Mas o contexto aqui era um contexto diferente. O contexto aqui era que o povo havia rejeitado ao Senhor, e a palavra diz que Jesus, ele olha para João, ele olha para Tiago, ele diz: Não sabeis de que espírito sois? O que nós aprendemos aqui com essa palavra, meu irmão, o que nós aprendemos aqui com essa palavra, irmã, isso revela que o zelo sem o conhecimento da palavra da verdade leva muitos homens bem intencionados a errar grandemente, porque o crente, ele não pode sustentar dentro de si um espírito de vingança, tampouco ele pode sustentar dentro de si um espírito de violência. Nós podemos ser até bem intencionados, mas como disse numa pregação o presbítero Jefferson, a nossa boa intenção, ela não pode quebrar princípio. E o princípio do Senhor é o amor pela minha e pela sua vida. O que Jesus queria ali era ganhar eles e salvá-los para a glória de Deus e não consumi-los. Louvado seja o nome do Senhor. Não havia aqui no sentimento, no pensamento, na intenção de Tiago e de João, um sentimento de misericórdia. Eles ainda não entendiam que o propósito de Deus não era esse. Eles andavam com Jesus, mas eles ainda estavam passando pelo seu processo de conhecer a Deus e o seu propósito. A Bíblia vai dizer em Lucas 9:55 que Jesus olha para eles e os repreende, assim como ele repreendeu o espírito imundo daquele menino, a qual o pai chega diante de Jesus e pede: Senhor, peço que
Ore para o meu filho que encontra-se endemoniado, aquele mesmo filho que os apóstolos do Senhor haviam orado e não conseguiram retirar aquele espírito imundo. A palavra diz que Jesus os repreendeu conforme a mesma repreensão daquele espírito. Nesse momento, a Bíblia faz uma comparação entre o espírito que estava naquele menino e o espírito que estava nos discípulos de Jesus. Aleluia. Ele retrata aqui a motivação que havia no coração deles. Era uma motivação maligna. E Jesus, ele declara no capítulo 9, no versículo 55, porque o Filho do Homem, ele não veio para destruir as almas dos homens, mas ele veio para salvá-la. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 9 de Marcos, lá no versículo 38, vai falar a respeito de João e suas atitudes. João, ele proíbe de um homem de usar o nome de Deus. A palavra diz que João responde a Jesus dizendo: Mestre, vimos que um em teu nome expulsava demônios, mas ele não era um dos nossos e nem andava com a gente. A palavra diz que Jesus responde: não lhes proíbas, porque não há quem faça milagres em meu nome que possa falar mal de mim. E o que Jesus está nos ensinando aqui? Jesus está nos ensinando que basta que não esteja contra nós para que esteja com nós. Jesus, então, fala com eles que se um daqueles que enviaram receber um copo d'água, esse receberá presente, receberá um galardão. Ou seja, o que Jesus está dizendo é que se um daqueles que ali estão receber um dos seus que foram enviados, esse será galardoado pelo Senhor, porque está contribuindo para o reino de Deus. Porque quem não é contra nós, esse é por nós. Porque quem realiza o milagre não é um determinado grupo específico, mas que Jesus tenta explicar para ele que o milagre ele é realizado pelo nome de Jesus. Os milagres eles acontecem por causa do nome de Jesus. Os dons de Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida, é por causa dele. E a glória pertence a ele. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo é por ele, tudo é para ele. E Jesus explica essa condição para Pedro. Não era o grupo específico que andava com Jesus, mas era todo aquele que levava o nome do Senhor adiante. O que Jesus explica para ele é que a nossa luta não é contra a carne, e a nossa luta não é contra o sangue, mas contra os principados, contra a potestade, contra as hostes celestiais malignas. Lá no livro de João, no capítulo 13, no versículo 18, relata que João, ele estava junto com os discípulos quando Jesus que revelou que um dos seus que comia com ele à mesa iria levantar o seu calcanhar contra ele. Jesus estava falando a respeito da traição que Judas haveria de fazer. A Bíblia relata, no versículo 21, que Jesus, ao revelar isso, turbou o seu espírito. Uma expressão usada para descrever a tristeza que o Senhor sentia naquele momento, porque os 12 haviam sido escolhidos por ele através da revelação do seu espírito. Imagina você sofrer uma traição daquele que anda junto com você. Foi essa dor que o Senhor sentiu. No versículo 22, diz que nesse momento os discípulos estavam ali, duvidando de quem faria tal traição, porque eles não suspeitavam que quem faria aquilo seria Judas. Judas não estava como suspeito, porque ele detinha a bolsa. Para todos aqueles que andavam com Jesus, ele era de confiança. Mais à frente, no versículo 23, João, ele vai relatar: ora, o discípulo a quem Jesus amava estava deitado sobre o seio de Jesus. Quem disse isso foi João. E o mais interessante, o mais engraçado, é que ele disse isso no próprio evangelho que ele escreveu. João não falava de si mesmo como João no evangelho, mas ele dizia o discípulo a quem Jesus amava. Era uma expressão de intimidade.
João, que outrora era um homem intempestivo, João, que outrora era um homem, né, que pediu ao Senhor que descesse fogo dos céus para consumir aquele povo, agora começa a revelar uma transformação, uma mudança ao andar no caminho com o Senhor. João agora ele começa a declarar: eu sou aquele que é amado de Deus. Ele sentia e ele testemunha a esse respeito. Eu sou o discípulo que me sinto amado pelo Senhor. Eu não sei a respeito dos outros, mas eu sou o amado do Senhor. E de onde vem essa intimidade de alguém dizer: eu sou o amado do Senhor? Aleluia. Para João, o maior momento de intimidade com ele não foi quando ele, junto com Pedro, curou aquele homem na Porta Formosa. Para João, o momento de intimidade de Jesus não foi quando ele estava preso na ilha de Pátimos e que Jesus se revelou a ele e ali teve com ele para que ele pudesse escrever as cartas à igreja. Não foi o momento em que ele falava com Jesus. O que João tenta dizer para a gente é que o maior momento de intimidade de João com Jesus foi no momento de silêncio. Talvez para mim, para você, o maior momento de intimidade com uma pessoa, o maior momento de intimidade numa relação é quando nós falamos e ao falarmos começamos a ser compreendidos. Aí estabelece uma relação de maior intimidade. Para João foi no momento de silêncio. O maior momento de intimidade para João foi quando ele recostou a sua cabeça sobre o seio do Senhor. E no momento que o Senhor revelava a sua traição, ele pôde ouvir o batimento após batimento do coração do Senhor e pôde ali sentir aquilo que o Senhor estava assim, a tristeza que o Senhor estava sentindo. O maior momento para João foi quando ele pôde perceber, que quando ele dava a notícia, aumentava a batida do seu coração. Jesus sofria. João revela esse momento de intimidade com o Senhor. Enquanto Jesus dava a notícia, Pedro, que estava mais distante da mesa, pedia para que João perguntasse ao Senhor: Senhor, pergunta ao Senhor, quem é que há de nos trair? A palavra diz que João retira a sua cabeça do peito do Senhor e ele sussurra no ouvido de Jesus. Jesus olha para ele e fala: aquele que há de me trair é aquele que eu der um bocado molhado. E a representação de quem recebia o bocado molhado não era uma representação de quem era uma pessoa que ia trair. Mas isso revela a intenção que estava no coração do nosso Senhor Jesus. Aquele que recebia o bocado molhado significava aquele que estava sendo recebido pelo anfitrião. Era uma condição de honra, porque Jesus até o último momento desejava que o coração de Judas Iscariote mudasse. Mas a palavra diz que enquanto ele ainda comia aquele bocado molhado, o espírito maligno entrou nele e se apoderou dele, e ele saiu para poder cumprir as escrituras, para que o Senhor pudesse nos resgatar do pecado e da imundícia. Enquanto Jesus ouve do Senhor a revelação de que seria aquele do bocado molhado, ele recosta de novo a sua cabeça no peito de Jesus e ele volta a sentir a batida do seu coração. Ele estava ali num momento de intimidade com o Senhor. Ele estava ali podendo perceber a dor do Senhor e ser solidário com Ele. A intimidade para ele não era só palavras, comunicação, aquele que estava compreendendo, mas era entender com o olhar, era entender que o Mestre está sentindo na batida do seu coração. João, nesse momento, ele relata o seu processo de transformação na sua vida e na sua caminhada com Jesus. Um homem que começou intempestivo, julgando, ele era judeu, ele julgava o comportamento das pessoas, e o processo de transformação e a sua relação com intimidade. João, ele era um dos discípulos que depois da ressurreição de Jesus, ele era um daqueles que era usado no poder de cura. A palavra diz que João e Pedro estavam indo ao templo, à hora nona, e ali na Porta Formosa, havia um homem que era levado todos os dias para pedir esmola. Ele era aleijado. E ele ficava ali na porta e
os homens passavam e doavam para ele algumas moedas, porque representava honra naquela época aqueles que ajudavam os pobres. E quando João e Pedro passam, aquele homem pede uma esmola para eles e eles viram para aquele homem e diz: eu não tenho ouro nem prata, mas tudo que eu tenho eu te dou. Levanta e anda e seja curado em nome de Jesus. E a palavra diz que aquele homem, ele levantou e ele foi curado e ele entrou pelo templo, andando, pulando e glorificando o nome do Senhor. E todos que ali estavam ficaram assustados, porque eles conheciam aquele homem que anos e anos estava ali naquela porta pedindo esmola. A palavra diz que a sua cura, ela foi inegável. Ela foi clara. João passou por todos esses momentos com o Senhor, de um homem intempestivo, de um homem duro, a um homem cheio da presença de Deus, a um homem que realizava curas e milagres no nome do Senhor. Lá no livro de Atos, no capítulo 2, no versículo 42, fala do período em que Jesus ascendeu aos céus e que a igreja entendeu que precisava manter o relacionamento e a adoração com o Senhor. Ele vai falar exatamente da prática do povo de Deus, que entendia que para se relacionar com o Senhor precisava orar e buscar a sua presença. A palavra diz que eles se reuniam para orar. A palavra diz que eles se reuniam para colocar diante do Senhor aquilo que eles precisavam fazer em nome de Deus. E eles entendiam que para que as suas realizações em Deus acontecessem, o melhor caminho, o caminho mais eficiente, era através de conversar com o Senhor. Aleluia. Diz a palavra, nós falamos um pouco sobre ela na live de oração de sexta-feira. Diz a palavra no livro de Atos, no capítulo 2, lá no versículo 42, que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E lá no versículo 43 vai dizer que em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. A igreja primitiva, aleluia, após Jesus subir aos céus, ela entendeu que precisava orar. Esses homens e mulheres, eles confiaram na oração para que a vontade do Senhor fosse realizada na vida deles. Eles agora estavam sozinhos, eles agora estavam sem o seu mestre. E o caminho que eles buscaram foi a comunicação com o Senhor. Porque eles entenderam que o Senhor havia ressuscitado, que o Senhor andava com ele. E por isso eles viram muitos milagres serem realizados. O próprio Senhor foi quem disse que estaria conosco em momentos especiais. Lá em Mateus, capítulo 18, no versículo 20, diz: porque aonde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. E quando nós reunimos 1, 2, ali nós estamos representando a igreja. E o Senhor considera esse momento especial. Louvado seja o nome do Senhor. Essa foi a vida de João, essa foi a vida de Tiago, essa foi a vida dos outros discípulos também. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa manhã de domingo, nessa manhã do Dia das Mães. Você tem orado pela sua família? Há quanto tempo você não para consagrar a sua família ao Senhor, pedir para o Senhor que Ele vá na frente, pedir para o Senhor que Ele realize a sua vontade na vida da sua família, que Ele guarde, que Ele proteja? A sua igreja, eu sei, tem orado, a gente tem feito isso aqui através da live Getsemane. Mas o que nós queremos convocar vocês é para que vocês venham conosco,
para que vocês participem conosco, para que vocês orem conosco, para que vocês possam ver a providência de Deus, para que você possa ver o Senhor tomar a frente, derrubar barreiras e cuidar da sua casa e cuidar da sua família. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra também nos revela a respeito de João, que ele foi o primeiro que correu para a tumba vazia ao receber a notícia de que Jesus já não estava mais lá. Maria Madalena havia acordado mais cedo e havia chegado no local onde Jesus havia sido colocado e ela não encontrou o Senhor. E voltando para poder avisar os discípulos, João saiu correndo na frente junto com Pedro e chegando lá, aguardou até que Pedro, que corria um pouco mais devagar, porque João era mais jovem, chegasse. A palavra diz que Pedro entrou e João de fora olhou e viu os lençóis, e a palavra revela que os lençóis estavam postos no chão. Isso significa que se um corpo fosse roubado, os lençóis estariam jogados no chão. Mas quando a palavra revelada declara para a gente que estava posto, significa que eles estavam colocados no chão, dobrados no chão. E o lenço que estava na cabeça do Senhor havia sido colocado em outro lugar à parte. Naquele momento em que João entra e se depara com aquela situação, a palavra revela que ele creu que o Senhor ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo sem antes de ver Jesus ressuscitado, João creu, porque ele se lembrou da palavra do Senhor, que convia que ele morresse, para que nós fôssemos resgatados. Convia que ele morresse para que nós fôssemos reconciliados com o Pai. Aleluia. Jesus disse: bem-aventurados são aqueles que viram, bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. E ele creu em Cristo ressuscitado. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra diz que, retornando do lugar onde Jesus havia sido deixado e que ali ele não estava mais, Maria Madalena ficou ali ainda chorando, clamando, sentindo pela ausência do corpo do Senhor, e o Senhor aparece para ela. E essa aparição de Jesus, elas baniram 4 inimigos do coração do ser humano. A aparição de Jesus, a sua ressurreição, ela baniu a tristeza, ela baniu o temor, ela baniu a dúvida e ela baniu a preocupação, porque ele cumpriu aquilo que ele havia prometido, que ele morreria por nós para nos resgatar do pecado, do lamaçal do pecado, mas que ele ressuscitaria. E essa é a garantia que nós temos, porque ao morrer e ressuscitar, nós passamos a crer que ele um dia virá para nos buscar, para que possamos estar junto com ele na glória e na eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. E para concluir, qual é a lição que a vida e o ministério de João, que foi um homem tempestivo, a vida e o ministério de Tiago, que há pouco relata as Escrituras, a não ser que ele foi, lá no livro de Atos, um dos primeiros martírios, um dos primeiros a morrer por causa da pregação da palavra do Senhor. E a palavra relata também que ele morreu na presença do Senhor e a sua palavra, o seu testemunho dá fruto até os dias de hoje. A lição que João nos ensina nessa manhã de domingo é que o amor de Deus, através de Cristo, é o que realmente salva e que transforma a todos os crentes. Não é o seu julgamento que mandou que descesse o fogo do céu, mas é o amor de Deus. A vida de João e a vida de Tiago foi transformada por causa do amor de Deus, por causa do relacionamento de Jesus com ele, por causa da intimidade que ele alcançou através de Jesus. Ele deixa uma mensagem muito clara de que o nosso evangelho, ele é um evangelho de amor. Ele não é um evangelho de ódio, não é um evangelho de ira. E nós não fomos chamados para poder
julgar ou desejar o mal ao próximo. Nós não fomos chamados para desejar a morte àqueles que não estão na presença de Deus ou àqueles que nós julgamos que estão fazendo coisas que não são da permissão de Deus. Mas nós fomos chamados para desejar a salvação. O que nós fomos chamados foi para desejar a salvação. Nós fomos chamados para amar o perdido. Nós fomos chamados até mesmo para amar aqueles que são renegados. João é aquele que relatou a oração sacerdotal de Cristo, que diz: eu oro para que sejam um, como tu, Pai, e eu somos um. Nesse domingo de Dia das Mães, que possamos ser um. Um como igreja, que não haja divisão no meio do povo de Deus, mas que possamos ser um como igreja, que possamos orar um pelos outros, que possamos amar o nosso próximo. Nesse domingo do Dia das Mães, que possamos ser um, orando, colocando a nossa família diante do Senhor e que o Senhor possa abençoar a sua casa, a sua igreja. Assim nós queremos encerrar essa palavra com a mensagem do apóstolo que iniciou a sua vida como um homem tempestivo, mas que escreveu a epístola, primeira, segunda e terceira epístola de João, e teve a revelação de Apocalipse, e na sua segunda epístola, no capítulo 4, a sua maior mensagem é uma mensagem do amor. Que nesse domingo do Dia das Mães, você possa receber essa palavra de amor, e que você possa olhar para o próximo, que você possa olhar para o seu irmão, aquele que você tem visto, que tem andado num caminho que está fora da presença de Deus, e você possa orar por ele. Que você possa exercer o amor que Jesus ensinou, tão bem ensinado a João e a Tiago, que ele possa nos alcançar e que nós possamos ser cheios, pleno do Espírito Santo de Deus. Assim eu agradeço e desejo à sua família um feliz domingo, um feliz Dia das Mães e que a presença do Senhor seja com cada um de vós. Amém. Graças a Deus.